Deus é bom, amém, igreja? O Senhor, Ele quer fazer algumas coisas nesse tempo, né? E para isso precisamos ter corações fervorosos. Amém? Fala para esse querido aí que está do seu lado, fala, ó, tem poder nesse nome. Amém? Não há impossíveis. E nós precisamos entender essa dimensão. Muitas vezes nós estamos só caminhando, a gente não está entendendo a dimensão do poder de Deus. Meu Deus. Ele é poderoso demais, meus queridos. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor comigo. Nós vamos ler lá em Marcos 5. O Senhor tem falado muito, muito comigo. E antes do bispo colocar, né, o tema do mês, ele falou, e aí, o que o Espírito Santo está bradando aí, né? Eu falei, olha, o que o Espírito Santo tem bradado é que a gente tem que voltar ao começo de tudo. A gente tem que retornar ao início. A gente tem que voltar. Não é Marcos não, gente, perdão. Mateus 18. E nós temos que alinhar o nosso caminho. E muitas vezes a gente está preocupado com tantas coisas, mas a única coisa que o Senhor quer é que a gente volte para Ele. Faz arder de novo. Volte ao começo de tudo, né? Vamos voltar ao começo de tudo. Glória a Deus. E vamos lá, Mateus 18, do 1 ao 4, diz assim. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e lhe disse: em verdade lhe digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, é a mim que recebe. Amém, queridos? Glória a Deus. Aqui é a palavra de Deus, né? O Senhor traz um ensinamento tão doido, né? Você imagina aquela loucura de gente na época seguindo Jesus. E eu imagino, porque muitas vezes é assim que a gente faz, né? Aqui não, em nome de Jesus, né? Mas as crianças não são, né? A gente sempre fala, né, que o Kids não é depósito de criança. Mas em muitos lugares que nós sempre vemos nossa, não tem salinha? Porque as crianças atrapalham. E agora você imagina aquele alvoroço com Jesus. Jesus caminhando, aquelas crianças tudo ali no meio. E o povo assim, criança, vai para lá, vai pro teu pai, vai. Vocês conseguem imaginar isso? E aí Jesus pega uma criança. Jesus faz aquela multidão olhar para o começo, para o início, para a essência de Jesus. E ele fala: quem é maior no reino dos céus? Meu Deus. Ele pega aquela criança e talvez aquele monte de gente ali em volta fala, deve ser o fariseu, ou Jesus, ou sei lá, né? Mas Jesus, ele vem e traz um ensinamento e fala: em verdade lhe digo que se vocês não se converterem, não se tornarem como essas crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Jesus pega aquele povo que estava impactado com os milagres, com tudo aquilo que Jesus fazia, e fala: olha, ele estava dando um spoiler daquilo que ele ia falar lá na frente, que olha, vão expulsar demônios, vão falar um monte de coisa no meu nome, vão profetizar. Mas eu vou olhar e falar: ei, quem é você? Se não tiver um coração como de uma criança,
se não se converter e se tornar como uma criança. Se humilhar, a palavra de Deus fala, ei, nós precisamos nos humilhar como uma criança. Voltar à pureza, querido. Como é difícil, não é? Nos dias de hoje. Mas naquela época também era. Né? Porque na escassez é difícil ser puro. Na bonança também é difícil. Qual é o cenário difícil para você? Porque na alegria, né? Mas e na tristeza? O Senhor está nos chamando, sabe para quê? Para voltar a ter a identidade dEle, o caráter dEle formatado em nós. A voltar a ter, sabe, essa essência pura, que exala o bom perfume do próprio Cristo em nós. É isso que Ele está chamando a gente para esse lugar. Então, se nós não formos como as crianças, querido, nós não vamos ver nem o reino. Nós não vamos ver. Nós estamos aqui num culto de fé e milagres. Mas o Senhor está falando, mas vale a tua essência. Mas vale a tua conversão genuína. Eu quero que você se manifeste, mas antes, preciso te alinhar. Seja como uma criança. Seja puro e simples. Porque Jesus, o Evangelho de Cristo é puro e simples. Jesus, ele não tinha rabo preso com ninguém, ele era puro e simples. Jesus, ele podia entrar em qualquer lugar, inclusive na sinagoga. Sabe por quê? Porque ele é puro e simples, a essência dele nos basta. Fala para esse querido que está do seu lado, fala, a essência de Jesus te basta. A essência dele me basta. Faz arder de novo, Jesus. Porque a tua essência basta para mim. Qual é a essência dele? Só que muitas vezes, queridos, como o pastor Rafa falou aqui, nós estamos cegos. Nós estamos achando que estamos manifestando a essência dele. Nós estamos achando que nós estamos caminhando, está tudo ótimo, estou aqui manifestando a essência dele. Mas o Senhor está nos chamando a enxergar até aquilo que nós não estamos enxergando, para sermos alinhados. Ele é na envergadura de Cristo. Esse é o nosso alinhamento. Esse é um alinhamento que Ele quer para nós. E enquanto eu estava lá em casa e o Senhor falava comigo, falou, olha, nós precisamos ser alinhados nesse lugar. E Ele me levou a observar algumas características das crianças. E a primeira característica que Ele falou para mim, que eu observei, é que a criança, ela vai. Ela simplesmente vai. Ela tem iniciativa. Ela tem aquele ímpeto puro e ela vai. E ela faz. Às vezes ela faz uma arte, mas nem é por consciência de que pode ser danoso para ela. Mas ela vai. Ela faz. Ela tem aquela vontade e ela vai. A criança, ela fala. Ela não tem aquele bloqueio. Ai, o que vão achar de mim? Pelo menos não deveria, né? Uma criança aí crescendo em um lugar que ela tem segurança, ela fala. Ela não tem medo de falar. Ela chega, ela conversa, ela mostra quem ela é, porque ela é simples e ela é pura. E nós precisamos aprender com elas. Eu vejo muito do Samuel, porque ele chega e ele fala com qualquer um. E eu, gente, eu sou meio general, né? E quantas vezes eu, fui bem rígida e o Espírito Santo falou, opa, não é assim. Você está podando a essência dele você não pode mexer.
aquilo que é errado, desobediência, pecado, nós temos que mexer. Agora, na essência não. Nós não podemos mexer. Então, queridos, nós precisamos voltar, retornar à essência. Retornar à essência. A essência da criança. A essência que a criança vai, ela não tem medo de se mostrar. A criança, ela não tem medo de mostrar quem ela é. Ela fala, ela pergunta, não é? É assim. E aí, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de uma vez que eu falei para o Samuel, eu tô com dor, Samuel. Não fui eu, não, mentira. Foi o meu pai, a gente estava numa chamada de vídeo. E aí meu pai estava, na época ele estava com dor no joelho, ele deu um mau jeito no joelho e tal. E aí ele comentou com o Samuel, falou, olha, o vovô tá com dói no joelho. Aí o Samuel olhou para mim e falou, mamãe, vamos orar pelo vovô? Eu falei, vamos orar pelo vovô. Porque a criança tem essa pureza, esse ímpeto. Então a criança sabe o que ela faz? Ela ora. Ela busca no lugar certo. Porque a essência dela é pura. E esses dias ainda, eu fiquei brava com o Samuel, né, gente? Todo dia eu fico brava com o Samuel. Todo dia. E aí eu fiquei brava com ele. E aí ele chegou pra mim e falou, mamãe, me desculpa. Aí eu falei, desculpa, filho. Eu já falei com Jesus, tá bom? Aí eu falei, então tá bom, isso é o mais importante. Sabe por quê, queridos? Porque eles são puros. Por mais que tenha uma natureza caída ali, que nós precisamos moldar, a essência da pureza ainda é exalada. Agora eu quero que você pergunte para o seu irmão que está do seu lado. Fala para ele, por mais que tenha aí a natureza carnal, a essência de Jesus está falando mais alto. O perfume de Jesus está falando mais alto. A humildade e a pureza da criança está falando mais alto. Hein? Porque a criança, queridos, ela põe para fora o que tem dentro dela. E essa pureza é algo fantástico. E eu tomo o meu filho de exemplo porque ele é o meu exemplo, né? E aí ele vai e ele chega assim para mim. Eu tô bravo. Aí eu, você tá bravo por quê? Por conta disso. Aí eu converso um pouquinho com ele, depois... Aí quando vê ele volta de novo. Eu tô triste. Aí eu, por quê? Aí a gente conversa de novo. E aí eu falei, meu Deus, a criança, ela põe pra fora o que ela tá cheia. Ela expõe, gente, não tem, sabe? Não tem máscara, não tem máscara. Ela simplesmente exala aquilo que ela tá cheia. Olha que coisa mais rica. Agora nós que somos adultos, sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos encher dele. Nos encher de Jesus. Falar, Senhor, eu quero exalar o Senhor. Eu quero ser como uma criança, verdadeiramente exalar o bom perfume de Cristo. Exalar o bom perfume de Cristo. Porque a criança, ela não tem vergonha de compartilhar nada. Não tem. E quando chegar o momento, querida, ela vai começar a compartilhar naturalmente Jesus. E simplesmente fala. Porque essa é a essência que nós temos que, sabe, pregar dentro de nós e pôr para fora. E eu quero que você abra lá em Marcos 16:15. Que o Senhor possa mudar a nossa essência, a nossa estrutura. Estava falando com a Sami lá no banheiro. Quem que é capaz de desestruturar a gente completamente? É só Ele, só o Espírito Santo, só o Senhor. E aí, queridos,
Marcos 16:15 diz assim: vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém, queridos? Amém, queridos? Pastora, mas você estava lá na pureza da criança, agora você já foi pro power. Sabe por quê? Porque o que mais impede a gente de cumprir Marcos é não ser como criança. O que mais impede a gente de não falar, né? De falar, de não ir. O que mais impede a gente de abrir a boca, de orar, de exalar a essência de Jesus, é porque coisas e coisas foram construídas na nossa vida, ansiedade, tudo isso que nós falamos hoje no culto, dificuldade, medo, mas que vão achar de mim? Querida, a criança, ela não está nem aí porque vão achar dela, não. Ela está ali para isso. É para isso que eu vim. É para isso que eu estou aqui. E nós precisamos retomar essa identidade. Nós precisamos retornar ao início, aonde era simples e puro. O Senhor tem falado muito comigo nisso. No dia do culto das mulheres, eu falei, meu Deus, eu não quero arrancar os homens lá do culto de homens para fazer o louvor para nós, porque eu sei que o Senhor tem algo a derramar lá. E tentei no Cisana. Quando veio, eu estava quase ligando para Andrades. Aí o Senhor me lembrou de uma palavra que Ele falou assim para mim: é o puro e simples que eu quero. Você vai fazer o puro simples. Eu gosto de cantar de playback? Não, horrível. Mas eu falo, Senhor, eu não toco, vou fazer o quê? A Jana foi uma bênção, ô glória, ainda bem que ela estava ministrando louvor comigo. Porque Ele se manifestou no puro, no simples. E às vezes nós queremos grandes e, sabe? Mas deixa eu te falar uma coisa. O ID é para aqueles que são como crianças. Os sinais acompanharão aqueles que são como crianças. Sabe? Não tem alguém melhor. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Sempre vai ter alguém melhor do que você para orar por alguém. É a realidade. Sempre vai ter alguém melhor do que você para orar. Vai ter alguém que sabe falar melhor que você. Vai, claro que vai. Ué, se eu fosse pensar assim, gente, meu pai é o bispo. Não era para eu estar aqui não. Porque meu pai é melhor. Ué, a unção dele é, não é? Toda a estrada que ele caminhou. Mas deixa eu te falar. O chamado é para aqueles que são puros e simples como a criança. O Senhor não quer saber se tem melhor, se tem pior. Não. Ele quer saber como está teu coração. Se você está disponível a se tornar como uma criança e a obedecer, e a responder, e a orar. Ei, tem alguém enfermo? Vai lá e põe a mão e ora. Ei, querido, tem alguém chorando? É com você mesmo. Ora para que o Espírito Santo encha ele com alegria. Querido, se tem uma situação difícil, ora. Sabe por quê? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Ele abre caminho no deserto, Ele abre caminho no meio do mar. Tá difícil? Ora. Agora é engraçado, né? Às vezes a gente fica tão nas nossas coisas, tão em nós. E eu quero convidar você nesse tempo, agora você vai abrir a sua mente. Sabe por quê? Porque Ele fez arder de novo.
E os discípulos estavam ali, eles voltaram para Jerusalém. Mas quando chegou a hora, eles começaram a ver diferente. E dali a pouco eles foram cheios em Jerusalém, lá em Atos 2. Eles estavam reunidos, o Espírito Santo encheu eles. E logo em seguida a palavra de Deus fala que Pedro pregou, não lembro se foram 3.000, se eu não me engano, 3.000 pessoas foram salvas naquela pregação, naquela única pregação. É tempo de nós retornarmos. Retorne ao começo. Retorne ao simples. Ai, o Senhor mandou, mas por que Ele não manda a pastora? Porque é você. Ai, nossa, parece que eu estou sentindo alguma coisa aqui no meu coração. Mas, ai, olha lá, o pastor está do lado dele. Querida, é porque o Espírito Santo está falando com você. É para você. É para mim, é para todos nós. Nós precisamos ser como crianças e não ficar olhando para o lado. Ah, mas olha aqui, ele é melhor que eu. Ah, mas olha o outro, é muito melhor, é mais graduado. O reino dos céus não é sobre isso. O reino dos céus é sobre o coração. E a palavra de Deus fala que se nós não formos como crianças, nós não vamos chegar no reino. Nós não vamos ver o reino. Que nós possamos buscar isso, exalar a essência, se encher dele e exalar da essência. Querida, é na sua simplicidade, é no teu amanhecer, é na tua fotinha lá no Instagram que você põe uma música, Deus te abençoe. Querido, comece no pequeno. Ai, Deus, mas o Senhor me prometeu coisas muito grandes, mas se você não der um passo, você não vai chegar na maratona. Às vezes a gente quer correr a maratona, né? Mas a gente não começa dando um passo. Simples, um passo de cada vez. Abra a tua boca. É tempo de voltarmos ao começo. Sem medo, sem distração. Simplesmente faça. Abra a boca, profetiza. Profetiza, põe a mão, vai. O Espírito Santo mandou, fala. E eu creio em nome de Jesus, que assim como houve Atos 2 ali, um grande avivamento, querida. A partir do momento que nós entendermos que nós precisamos retornar à essência, ser como crianças e queimar por Jesus, querido. Vai haver o avivamento que é prometido para essa cidade, para o Brasil, para as nações. Ele já está acontecendo, já está começando, já está começando. Eu creio nesse fogo, é no arder dos nossos corações e voltando à simplicidade do Evangelho. Simplicidade do Evangelho. Simplicidade, viu, Mel? Não tenha medo. Viu? Não tenha medo. Vai. Aonde o Senhor falar, o que Ele falar no teu coração, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Abra a tua boca. Profetiza. Ora. Você vai ver coisas acontecerem. Você vai ver coisas acontecerem na tua simplicidade. Na simplicidade do teu agir. Não precisa ser maior. Mas Ele te escolheu. Ele te escolheu para onde Ele te colocou. Amém? Você entende isso? Amém. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Queremos, Senhor, voltar. Queremos ser simples como o Senhor é. Viver o Evangelho na plenitude. O Senhor é simples. O Senhor é bom. O Senhor é amoroso. O Senhor é humilde. Será que você pode falar, Senhor, coloca mais a tua essência em mim. Eu quero ser como criança. Pura. Pura. Pura, sem medo, sem trauma. Queimando por ti. Queimando, queimando, queimando. Nós queremos exalar o teu perfume, Jesus. Não é à toa, Senhor, que nós temos
falado. E o Senhor tem um tempo de avanço. Que a tua essência nunca venha sair de nós. Ele escolheu pessoas. Coisas grandes que Ele vai fazer. Essa essência simples está sendo encravada nessa noite. Não vai importar tamanho, não importa a quantidade. O manifestar dele vai ser. Será que você tem a ousadia de falar, Senhor, forme em mim, encontre em mim a tua essência. Forme em mim, encontre em mim, Senhor, a tua essência. O teu exalar. Rebachequeira naramassore narabashi naramas. A criança, ela tem bons olhos. Ela olha com bons olhos. Rebachequeira narabachore narabas. Eu quero amar o que tu amas. Eu quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. E um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Eu quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. E um coração igual ao teu.